que a vida seja feita de ilusão. Pode até... Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso primeiro e único episódio desse podcast, onde somos apenas meras estudantes de psicologia fazendo o nosso trabalho. Eu me chamo Gabriele e estou aqui junto com as minhas colegas em um dia maravilhoso, onde nós vamos fazer essa apresentação com o digníssimo Júlio César, graduado em psicanálise, para debater um pouquinho sobre psicologia como curso e como profissão, e suas pequenas batalhas diárias no trabalho, e como foi esse desenvolvimento profissional dele. E bom, agora eu peço para que você, por favorzinho, se apresente pra gente. Olá, Gabriele, um prazer estar falando com você. Marcele, um prazer. Carolina, um prazer. Júlia, um prazer. Estou muito feliz de estar participando desse processo, de ajudar vocês nessa conversa, nessa pesquisa. E o que eu puder ser útil, contem comigo. Oi, Júlio. Eu queria mais saber sobre a sua formação e sua trajetória na psicologia. Como foi sua escolha para psicologia? O que te motivou a escolher essa profissão e esse curso? Vamos lá. Eu acho que psicologia é um dos cursos de graduação mais legais que tem, né? Eu falo isso, eu já fiz vários, né? Eu estudei filosofia, eu já estudei comunicação social, sou graduado também em comunicação social, fiz um monte de pós, fiz no campo da psicologia, eu fiz também uma pós-graduação em psicanálise, eu atuo como psicanalista atualmente, mas eu digo para vocês com folga, psicologia é um dos cursos mais legais, porque ele estuda sobre o próprio ser humano. É um curso que ajuda você a ter um olhar diferente sobre a própria relação das pessoas, sobre os afetos das pessoas. Então, assim, fico muito feliz de ver vocês tão entusiasmadas com esse curso. E o que, no meu caso em particular, me fez buscar foi assim, um desejo de uma profunda curiosidade e investigação sobre a experiência humana, sobre o que é ser humano, sobre o que é viver em sociedade. Então, de várias maneiras, por vários outros caminhos, né, como eu disse, no campo da comunicação, no campo da filosofia, em outros estudos que fiz, eu sempre procurei entender como é que as pessoas se movimentam, como é que elas funcionam, o que de fato as motiva, e a escolha de psicologia foi um grande acerto, né? Por isso que eu fico muito feliz, como eu disse, de ver vocês também fazendo essa mesma escolha. Ai, que bom. Queria saber um pouco sobre a sua trajetória profissional desde que você se formou, o que você fez depois que você se formou na sua faculdade, quais foram os caminhos? Então, tem duas coisas muito importantes dentro da trajetória profissional, particularmente para o estudante de psicologia. A primeira coisa é estudar para valer. Eu sempre digo que assim, o curso universitário, diferentemente do ensino médio, do ensino fundamental, o objetivo não é você passar de ano, não é você avançar à frente, é verdadeiramente você aprender. A sua nota, se o seu CR é 10, é 9,5, 8 ou 7, isso vai dar muito pouca diferença lá na frente, na sua vida profissional. O que vai dar diferença de fato é o quanto e o que você sabe. Esse é o mais importante. Então, a primeira coisa importante é estudar muito. E foi uma coisa que eu sempre busquei fazer, estudar a fundo. E para além do que o próprio professor propunha na sala. O professor ele vai provocar com temas, ele vai dar assuntos, ele vai dar inspirações, ele vai dar referências. Mas a primeira coisa importante é você ir fundo naquele assunto. Ir um pouquinho além, estudar um pouco mais. A segunda coisa importante, no caso da psicologia, é você fazer um processo também psicoterapêutico. É você próprio se submeter a uma terapia, a uma psicanálise ou o que for. É muito comum, a gente vê muito em faculdade de psicologia, alunos que, na verdade, vão buscar o curso de psicologia, quando, de verdade, eles deveriam buscar o consultório de psicologia. Eles vão ali meio que para resolver as próprias questões. E esse é um erro. Esse é um erro. Não que o curso não vai te dar repertório, material para você trabalhar. Claro que não. É super legal e vai mesmo. Mas é muito diferente você olhar como uma terceira pessoa, olhar de fora a teoria e viver aquela situação na prática. Então, a segunda coisa é você também se submeter, no sentido mais positivo da palavra, a um processo psicoterapêutico. E a terceira coisa, que muitas vezes fica de lado, é a ideia da supervisão. É de você, depois que você termina a sua graduação, e você vai estudar para sempre, mas a graduação, ou a pós-graduação, ou a formação específica você terminou, e você também experiencia um processo psicoterápico, você também tem um supervisor, que é aquele profissional que já está há mais tempo atuando, já está muito mais experiente, que ele vai te orientando na sua própria prática clínica. Então, de modo geral, eu posso dizer que a minha experiência ela é calcada nesse tripé, essas três coisas, né? Foram muitos anos de terapia, muito estudo e muita supervisão. Bom, agora eu queria perguntar mais sobre a atuação profissional. Você falou que você atua na área de psicanálise. Queria saber por que você escolheu essa área e, assim, como é a sua rotina trabalhando com isso. Tem uma coisa interessante, Júlia, que algumas vezes a impressão que dá é que a área que escolhe a gente, sabe? Porque algumas pessoas são muito práticas e pragmáticas e querem a coisa rápida. E muitas vezes tem algumas teorias psicológicas, né, alguns campos da psicologia, que quase que chamam. Tipo assim, olha, a minha teoria encaixa com o seu jeito, com o que você está buscando e assim por diante. Então, no meu caso em particular, claramente é como se fosse o contrário, fosse como se a psicanálise tivesse me escolhido. Por quê? Porque o conjunto de teorias, né, psicanalíticas, elas encaixam muito com o tipo de coisa que eu gosto, que eu busco e que eu entendo como importantes. A minha prática profissional é interessante que eu moro aqui nos Estados Unidos hoje, né, eu tenho pacientes de muitos anos, de mais de décadas, e eu atendo exclusivamente pela internet. Isso é uma coisa muito interessante, porque a psicanálise clássica, assim, lá no passado, né, antes, quando começou,
usava-se muito o divã, e muitas vezes o psicanalista ele ficava sentado atrás do paciente. Então não tinha nem contato visual. O que para muita gente é uma coisa muito incômoda até, né? A pessoa quer olhar, porque veja, eu estou falando com vocês e eu noto que vocês fazem assim com a cabeça, vão concordando. Isso é uma pista de retorno, entende? Você está me dizendo alguma coisa. Imagina que eu falo uma coisa, você faz uma cara feia, uma cara de nojo. Então eu vou regulando a minha fala pela resposta que vocês vão me dando. Na psicanálise, em vários momentos, é interessante que o psicanalista não entregue isso, que ele não entregue esse retorno. Em vários momentos ele vai fazer pontuações muito específicas, né? Que muitas vezes vai até sacudir a pessoa. Mas boa parte das vezes é interessante que a pessoa fale o que ela tem que falar numa associação livre, independente da aprovação do outro. Vou dar um exemplo. Você imagina uma pessoa que é muito dependente da aprovação do outro. Então ela está falando com você e você está meio que concordando. Então ela vai falando. Aí tem uma hora que você faz uma cara estranha, a pessoa trava. Entende? Então assim, a pessoa experimentar um processo de psicanálise é muito interessante, porque até nisso começa a mexer. Você começa a se livrar um pouco dessas amarras da aprovação do outro. E aí, como eu estava dizendo, na minha atuação profissional, várias e várias vezes eu atendo sem vídeo. Então a pessoa tampouco me vê, só tem minha voz. E aí fica muito mais fácil dela fazer esse processo de mergulhar no que ela própria quer dizer, independente de achar que eu estou atento, se eu estou desatento, se eu estou questionando, se eu estou censurando, se eu estou julgando, ou qualquer coisa. Então, basicamente, a minha atuação hoje como psicólogo, como psicanalista, é clínica, né? Eu atendo pacientes direto, e pela internet, como disse, alguns deles com vídeo, alguns sem vídeo, só por áudio. Eu queria também te perguntar uma coisa. Existe muito preconceito ainda em relação à psicologia? Você acha que existe tabu, preconceito? Olha, essa pergunta é ótima de ser feita, porque não só existe, quanto... Eu vou dar uma dica sobre preconceito, tá? Sempre que a pessoa diz que não tem preconceito, ela tem. Se ela não tem preconceito, ela tem. Entende? Então, assim, é uma boa pista quando a pessoa se defende sem ter sido acusada, né? Então é muito comum falar assim, não, eu não tenho preconceito nenhum, mas eu resolvo com meus amigos, né? Eu vou pra academia malho, eu faço crossfit, eu vou... E tá tudo bem, amigo é legal, ir na academia malha é legal, fazer crossfit é legal, tudo é legal. Mas são funções diferentes. A psicologia, particularmente no Brasil, tem muito essa ideia, ela é como se fosse algumas pessoas entendem assim, é como se fosse um ato de fraqueza ela se submeter a um processo terapêutico. É como se, tipo assim, poxa, eu não dou conta dos meus problemas sozinhos, alguém tem que me ajudar. Isso é um grande equívoco. Pessoas normalmente que têm mais preconceito, curiosamente, são as pessoas que te explicam por que elas não fazem terapia. Não faço porque eu sempre resolvi os problemas sozinho, eu não quero que ninguém resolva, porque isso é coisa de maluco. Tem uma série de falas que vão ser dadas ali. E são as pessoas que nunca fizeram. É interessante. Normalmente as pessoas que mais explicam as razões de não fazer é justamente porque nunca fizeram. Uma pergunta que eu ia fazer agora, sobre maiores desafios que está tendo na profissão. E autodiagnosticar é um deles? Seguramente. Porque, de novo, o diagnóstico, né, ou talvez uma hipótese diagnóstica, é um processo que tem etapas. Né? Você tem que ter um conhecimento para poder fazer esse diagnóstico. E tem coisas que você não consegue ver de você próprio. Além da falta do conhecimento, olha que interessante. Vamos voltar no tempo, antes desses dois vidros que estão separando a gente. Tá? Eu estou olhando para o computador, você está olhando para o computador, e tem um fator muito interessante. Quando eu estou com você presencialmente, ou quando no passado não tinha esses dois vidros que separavam a gente, eu olhava para você e via você. Você olhava para mim e me via. Hoje, eu olho para você e vejo você e me vejo. Você olha para mim e você se vê. Então isso dá a ideia de que você tem uma visão melhor de você própria. E não tem. Porque essa visão ela é totalmente distorcida. Primeiro que é bidimensional, ela é chapada. Segundo que tem a ver com a própria posição da câmera, com a luz. E mais do que tudo, você pode conhecer muito sobre você. Muito mesmo. Na verdade, você talvez seja a pessoa que mais sabe de você. Só que apesar disso, você não enxerga a sua nuca. Tem partes de você que você não vai ver nunca. Mas você, como você se vê no espelho e tá vendo um reflexo, e olha que interessante, um reflexo invertido de você, você tende a acreditar que você sabe exatamente como você é. Não é. Você não é exatamente do jeito que você acha que você é diferente. Então é interessante que esse olhar do outro, além do campo da técnica, do saber, de um certo conhecimento que tem que estar lá para fazer o diagnóstico, ele tem um ponto de observação que é privilegiado. Entende? Então, da mesma maneira, eu estou jogando no aspecto físico, você imagina no aspecto psicológico que não tem materialidade. Você não bate foto do seu psiquismo. Você não consegue gravar o seu pensamento. Você não consegue desenhar o seu afeto, o seu sentimento. Entende? Então, esse processo do diagnóstico, que é um processo muito delicado, é muito individual. Quando você faz o seu autodiagnóstico, a chance que tem de você estar equivocada, assim, tende a 100%. Antes dela fazer a próxima pergunta, eu queria fazer, né? E você estava falando sobre a questão de se autodiagnosticar, e eu fiquei pensando muito sobre também o processo que ela está envolvida agora, a cabeça dela, como o estar dela agora, também influencia muito na questão desse diagnóstico, né? De às vezes ela achar que tá com aquilo, só que na verdade não tá, porque ela tá sentindo que tá. Tipo, sendo influenciada pelos sentimentos dela. Exatamente isso. Como eu estava dizendo, você não enxerga a ponta do seu nariz. E a imagem que você tem da ponta do seu nariz, ele é uma
é um reflexo, ou uma projeção, ou uma idealização, muitas vezes ao contrário, invertida. Então é claro que a ideia que você tem sobre você é muito importante. E é importante falar sobre isso. E várias vezes na clínica, é muito comum, né? Chegam analisando, chegam pacientes, que já sabem exatamente o que tem. Eu sei, eu tenho isso, 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 e sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer aquilo, aquilo, aquilo outro. Poxa, que legal, e por que você não faz? Pois é, não sei. Entende? E aí começa, entende? Então assim, não é que seja também uma coisa a ser um mal, a ser combatido, não é isso. Mas é importante a consciência de que você não tem controle sobre você, entende? Porque, de novo, né? E é muito comum, é muito comum. Eu sei exatamente, o meu problema é esse, e eu só preciso fazer isso, isso e isso para dar tudo certo. Ok. Então, por que você não faz? Pois é, não sei. E esse não sei é onde começa o jogo, entende? E aí fica legal. Como é que você continua se atualizando? Como você continua se desenvolvendo na sua área? Vamos lá. Eu acho que tem 2 pontos que são bem diferentes. Eu vou chamar de uma atualização específica e uma atualização geral. Como profissional, é fundamental, uma responsabilidade, é questão ética, inclusive, de você estar o mais dedicado possível ao campo teórico que você se dedica. Assim, o mais debruçado possível na teoria do seu trabalho. É claro que depois de algum tempo, a coisa vai estar tão consolidada para você que você volta lá, dá uma lida num detalhezinho, sabe que você não se lembra muito, ou que você tem mais curiosidade, ou você precisa mais naquele momento, e aquilo vai ser útil pra caramba. Mas esse é um campo, é você estudar bastante, estudar sempre estar atento ao que está acontecendo. Isso não é 100%, isso não é suficiente. Porque você está lidando com pessoas e pessoas que estão no mundo. Então você tem que se atualizar sobre pessoas e sobre mundo. É muito importante, esse processo de atualização, que você estude outras coisas para além do seu campo de estudo. Então, por exemplo, assim, eu estudei psicologia e estudei psicanálise, dentro da psicologia. Se eu ficar só nisso, eu me limito. Porque as pessoas com as quais eu estou conversando, elas não sabem nada, talvez, de psicologia ou de psicanálise. Elas sabem de informática, sabem de mercado financeiro, elas sabem de outras coisas. Então você ter eu diria que não é nem curiosidade, mas esse olhar atento sobre o mundo e esse interesse legítimo sobre as pessoas é o que vai te fazer estar muito atualizado. Então eu diria que estudar para sempre. Você tem alguma dica para quem está iniciando a formação em psicologia? Tenho, eu já dei algumas, né? E vamos de novo. Primeira delas, estude para valer. Para valer mesmo, né? Estude. E outra, procure encontrar prazer nesse estudo para valer. Sabe? Não faz como um processo, meu Deus, tem que fazer porque disseram para fazer. Não. Tem coisa legal ali dentro. Só que talvez você não tenha encontrado que coisa legal para você. Mas buscar a coisa legal. Veja, vocês 4 escolheram psicologia por alguma razão. Entende? É questão de você encontrar. Então, a primeira dica é estudar para valer. A segunda dica, que é desdobrada, é estudar com prazer. Não fazer por obrigação, fazer com prazer. E agora eu queria saber se você tem alguma mensagem ou alguma reflexão sobre a sua experiência na área. Tenho sim. Tenho algumas, né? A primeira, só algumas, eu vou tentar falar algumas delas. Primeira coisa, o que você fizer, faz com paixão. Faz para valer. Seja o que for. Confesso que, ao longo da minha vida de estudante, por exemplo, eu nunca fui muito bom de matemática, de física, das chamadas ciências exatas. E aí eu gostava de história, de filosofia, de sociologia. E aí depois, quando eu comecei a ver na filosofia, comecei engraçado. A filosofia e a matemática, grandes filósofos eram grandes matemáticos. Então tem uma separação que lá atrás não estava. Quer dizer, quando esse negócio foi inventado lá atrás, não tinha essa separação. Essa divisão que foi feita mais recentemente, em algum momento passado estava atrás. E se você pensar na matemática, a matemática é extremamente abstrata. Né? Você já viu algum 2 andando pela rua? Número 2? Você nunca viu. Entende? Me mostra o que é uma raiz quadrada. Né? Você vai procurar toda a raiz de qualquer planta, nenhuma delas é quadrada. Ela é uma abstração. Entende? Então, assim, a gente faz algumas separações de campos. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu sou de humanas, eu sou de exato. Romper com essas separações é uma coisa muito importante. E aí vai uma outra dica. Sermos seres curiosos o tempo inteiro. Deixa eu aprender mais. E se eu não sei nada desse campo, deixa eu ver, porque tem gente que gosta. Enfim, né, de modo geral, a curiosidade, né, a paixão. E tem um outro aspecto que é crucial na nossa profissão, que é a ética. A ideia de que você vai atuar naquele campo com o máximo de honestidade, o máximo de dedicação que você consiga oferecer. Né? Por ética, entenda assim, aquele grupo de valores que você tem, que você estabelece, que você constrói com base nos seus princípios, com base em quem você é de fato, e você respeita mesmo que não tenha ninguém vendo. Entende? A ética é fundamental. É uma das coisas mais importantes nessa e em qualquer profissão. Eu fico muito feliz, porque, de verdade, eu fico muito feliz também que eu penso exatamente a mesma coisa que você falou agora no final, sobre fazer aquilo que você gosta. É uma coisa que mexeu muito comigo, mexe até hoje. E, de verdade, eu tô muito grata por você ter tido essa disponibilidade de estar falando aqui com a gente. Por isso, muito obrigada pela entrevista. E tá ali. É verdade, muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Incrível, você arrasou. Muito. Eu amei. Obrigada de verdade. Um abraço em vocês. Tchau, Um tchau. abraço.
saber que